E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Eu sei que você tava aí já contando os minutos, assim, ó, com o celular na mão, falando 9 horas vai sair o vídeo do Integre. Pronto! Seus Tamo problemas se aqui, acabaram. tamo aqui, chegamos. É isso aí, chegamos aí para ter mais um momento de bate-papo sobre essa nossa série nova, a série sobre as parábolas e as ações parabólicas de Jesus. Já é o nosso terceiro vídeo. Isso aí. O primeiro foi, ó, isso aí era os antigos, Maravilhoso. né? Meu pai que fazia isso, né? Tipo, ó. É daqui, ó, é daqui, ó. Minha avó fazia isso. Então, olha só, pra falar a idade, Que bom, a gente cabelo é branco da jovem, barba. né, Dil? É. A gente é jovem. Pra todo mundo só lembrar, eu pinto a barba pra ficar de branco, assim, com esses pedaços, só pra parecer um pouco mais velho, não é de fato, né? Mas, gente, foi realmente top. O Clayton, que é o autor do livro, ele esteve com a gente, respondeu perguntas. Foi uma entrevista bem gostosa, bem top mesmo. Depois nós falamos semana passada sobre o batismo de Jesus, sobre esse início do ministério de Jesus. Falamos sobre as implicações, falamos sobre o contexto histórico, falamos até mesmo sobre as aplicações para a gente hoje, o que isso faz a gente despertar na nossa vida, para nossa ação e para nós como seguidores de Jesus. Mas hoje a coisa é diferente. Cadê a roupa aí? Tá todo mundo de roupinha nova? Não vai misturar, hein? Não vai Tecido misturar. novo em roupa velha, por favor. É isso Hoje é uma mesmo. parábola, né, Dil? A gente conseguiu entender com o Clayton essa coisa de ações parabólicas, parábolas, o que Jesus contava, o que Jesus fazia. Então, tudo isso é muito legal, né? Como Jesus mostrava as parábolas e como ele contava. A gente geralmente presta mais atenção nas coisas que Jesus falava, né? Não tanto nas que ele fazia. Então, nessa série a gente vai prestar atenção em tudo. A gente vai focar, né, tanto nas ações parabólicas quanto nas parábolas, mas hoje foi uma coisa que Jesus falou que a gente precisava prestar atenção. E foram frases curtinhas, né, Dil? E Isso. aí a gente já está comentando sobre isso, sobre parábolas e ações parabólicas, geralmente são respostas. Então Jesus estava numa situação em que ele deu uma resposta. As pessoas fizeram um questionamento, né? Quem estava ali em volta dele questionou Jesus a respeito de uma situação, e Jesus respondeu essa coisa de tecido velho em roupa nova, de vinho novo em odres velhos, que são odres, Dil. O que é isso, né? São. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouco desse contexto histórico, né? E aí, Vamos essa parábola, ela tá no outro livro do Clayton, né? Que a gente também está estudando, que é esse aqui, ó. Das parábolas de Jesus, que foram as coisas que Jesus contou. E também a gente consegue acompanhar muito bem, a explicação do Clayton é muito boa. E a gente vai tentar entender agora um pouquinho do contexto histórico, né, Dil? Não some, não. Vai embora, não, Dil, que você precisa contar pra gente. Que é isso de roupa velha, tecido velho, né? Ou remendo novo em roupa velha e vinho novo em garrafa velha. E que é esse negócio de vinho, né? Jesus. Então, a gente pode falar sobre isso? Podemos falar. Tá no texto bíblico. Se tá no texto bíblico, a gente pode falar. Vamos lá. Pessoal, é interessante, né? Porque o que está acontecendo aqui, inclusive bastante ligado, conectado, né, com o vídeo anterior, é que quem vai conversar ali com Jesus tá vendo uma situação. O texto começa no versículo 18 do capítulo 2 de Marcos, dizendo que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Falamos sobre João, sobre inclusive o ministério de João, que não terminou depois do batismo de Jesus, e tá aí agora ele se apresentando, né? E aí então as pessoas começaram a vir a Jesus, não mostra quem são as pessoas, mas mostra que tinha esses dois públicos, os discípulos de João e os fariseus, e pessoas vieram para Jesus e perguntaram por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos, os discípulos de Jesus, não estavam fazendo o jejum. E aí Jesus então vai começar a dar essa resposta, e a resposta completa envolve, eu vou ler até pra gente ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Ele diz assim, ó: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha,
pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Olha aí o seu odre, o seu odre, a vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo na vasilha de couro nova. E a roupa velha a gente não remenda, em geral. Compra uma nova. Compra uma nova. Naquela época não tinha o mercado, né? A loja, o Brás, né? Pra gente ir. Mas você também tinha que fazer essa realidade. Óbvio que havia a costura e havia toda essa questão de remendar, mas você tem essa informação. E o que então está aqui acontecendo? Vamos começar pelo começo, né? Onde a gente vai falar sobre isso, né? O que é essa ideia? Talvez o que está sendo conectado aqui. Está sendo conectado exatamente, ou melhor, até mesmo entre outras coisas, essa posição de Jesus estar presente com aquelas pessoas e em uma das questões é não aproveitarem o fato de que Jesus estava lá para estar conectadas com tradições e realidades daquilo que envolvia a vida das pessoas. Não necessariamente que a tradição ou que aquilo que as pessoas faziam era ruim. Tanto que ele fala, olha, quando o noivo não estiver mais, eles vão também jejuar. Então Jesus não está questionando, falando assim, ó, jejum é errado, jejum não pode acontecer, jejum é coisa que só quem não entendeu a Bíblia que faz. Jesus não está falando isso em momento algum. Jesus não é contra a ação e contra até mesmo aquilo que era feito pelos judeus e pelos seus contemporâneos da sua época. Mas ele está falando, gente, agora eu estou aqui. E o noivo a que ele se refere, é óbvio que é ele mesmo. Ele mesmo. Eu estou aqui. Então você precisa ligar. E a grande questão, e aqui agora, Carol, não sei se você vai concordar comigo, mas o que acontece? Em geral, acontece isso. As pessoas querem mudança na vida, porque elas percebem que aquilo que a direção e para onde a vida está indo não está legal. Elas estão olhando para frente falando assim, eu não vejo direção, eu não vejo objetividade, eu não vejo futuro, parece que eu tô caminhando para um buraco. Sim. Aí quando se apresenta, olha, então faz o seguinte, faz isso aqui. Aí a pessoa fala assim, bom, isso aqui me trouxe uma proposta de direção. Só que então eu não quero pegar a estrada aqui e caminhar na estrada diretamente. Eu não quero pegar isso e levar exatamente do jeito que você está falando. Eu quero a direção que você está dando, mas eu quero fazer a minha caminhada do jeito com as coisas que eu queria ou com as coisas que eu gosto. Eu não quero deixar de perder. Por exemplo, eu amo praia. Bom, eu moro aqui. Você mora na praia. Né? Então, assim, eu gosto. E é o visual que eu gosto. Eu gosto de sentar, de olhar o mar, de ver essas coisas. Mas se eu vou viajar para o interior para visitar alguém ou para fazer alguma coisa, não adianta eu querer ficar. Não adianta nem sequer eu ir lá na praia antes de ir, pegar um baldinho, encher e colocar no carro, só para trazer junto. Eu sei que a minha ilustração foi bem tosca, mas é basicamente isso. Sim. Se eu estou indo para aquela direção, eu preciso entender as direções e o caminho que aquela direção está me proporcionando. Exatamente. E não tentar ficar puxando as coisas antigas, porque elas vão ficar fazendo o quê? Elas vão ficar contrastando o tempo inteiro. Vão ser conflitantes e vão me impedir de caminhar a direção que eu tenho de fato para minha vida. E você vê só que coisa interessante, porque o questionamento dessas pessoas para Jesus, eles estavam botando a segurança deles exatamente no rito. Exatamente nisso que você falou. Por exemplo, eu quero alguma coisa que solucione meus problemas, eu quero alguma coisa que me dê esperança, que me dite o rumo. Então, aí alguém me apresenta alguma coisa, pode até ser isso mesmo, pode até ser um ritual ou uma receita de alguma coisa. Ó, se você pensar isso, isso e isso, se você fizer determinadas orações assim, assim, assado, se você seguir tal leitura. E a gente entra em vários ritos tentando solucionar nossas próprias questões e talvez fosse isso que aquelas pessoas estavam fazendo, porque Deus apresentou para eles uma coisa boa, né, que é a questão do jejum, mas talvez eles não estivessem entendendo como fazer, o porquê, o significado disso, porque aí, quando Jesus se apresenta, eles deveriam compreender que
existe um momento em que o jejum não é necessário, porque agora a gente está numa festa, agora a gente recebeu o próprio Deus entre nós. Então, aquele momento de jejum, que era um momento de contrição, que é um momento de você repensar, um momento até de se conectar com Deus, né, nessa questão de se humilhar mesmo diante de Deus, de entender que a gente não é nada, que a gente depende de Deus completamente para o nosso sustento, para todas as coisas, mas existe um momento, existe uma ocasião em que isso funciona e deve ser feito. Então é muito importante a gente, Jesus está assim, começando essa parábola dando esse alerta, né? Fala, gente, tem ocasião, tem tempo, como o Eclesiastes fala, né? Que a gente também já fez um estudo sobre Eclesiastes aqui no canal. Tem tempo para todas as coisas, existe o tempo de jejuar, mas agora não é esse tempo. E eles não estavam percebendo isso. E a ilustração que Jesus usa é maravilhosa, porque ela encaixa certinho com o contexto das pessoas. Isso é muito legal da gente buscar lá atrás também, tentar entender como as pessoas naquela época pensavam e qual era o contexto da época, para a gente compreender a figura que Jesus usa, que é um remendo de um tecido novo numa roupa velha. Olha que bonitinho. Isso é uma bolsa de couro? É um odre? Isso, é um odre. Arrasou! Olha aí, ilustrado, né? A parábola ilustrada. Muito bom. É feito de couro de cabra, né? Isso. Eles tiravam tudo de dentro da cabra, limpavam essa pele bem bonitinha. E aí você imagina, por exemplo, é uma ilustração de... As pessoas utilizavam, né, esses recipientes para colocar o vinho, a bebida. E o vinho era uma bebida muito comum, porque é uma bebida fermentada, não estraga. Naquela época ninguém tinha geladeira para conservar as coisas. Então bebidas fermentadas eram necessárias porque elas não se estragavam. Mas um vinho novo, que ainda está fermentando, se você coloca ela numa vasilha dessa de couro que já está gasta, a vasilha vai romper. Vai romper porque a fermentação vai expandir, vai expandir o material. Exatamente. Então, hoje a gente precisa dessa explicação. Mas, na época, as pessoas entenderam rapidinho o que Jesus falou. Ou não, né? Porque também a parábola tem essa coisa de ser um pouco oculta. De Jesus estar dando uma mensagem de verdade, mas você entende se você quiser. E aí, nessa questão de uma coisa nova dentro de um recipiente velho que se rompe, Jesus está falando que ele está trazendo vida nova, ele está trazendo uma coisa que não cabe nos rituais antigos. Então não é que a gente vai deixar os rituais, mas o ritual tem um significado, tem um momento de acontecer. Mas Jesus está trazendo uma coisa nova. E a gente não tem que ficar preso naquilo que é antigo ou naquelas nossas próprias, né, nas nossas próprias soluções. Porque o que Jesus traz rompe com tudo. O que Jesus traz ele inaugura um jeito novo de ser, um jeito novo de viver, uma conexão nova com Deus. E é isso que essa figura está tentando trazer pra gente, né? Exato. E, pessoal, isso é importante mesmo, né? Porque quando a gente então está pensando na nossa caminhada cristã, a gente precisa ficar ligado com isso, né? É óbvio também, ninguém está chegando para você e falando assim, não, olha, então agora você não pode mais ter relacionamento com seus amigos que você tinha, que você tem que, não, agora você não vai mais poder ouvir a música que você gostava. Não, a gente não tá falando isso, né? Mas a gente tá falando que, com certeza, o evangelho, ele vai trazer vida pra gente, e é uma vida que se expande. É uma vida que, inclusive, agora passa a alcançar as outras vidas, que passa assim tremear, vamos dizer assim, né? Ela vai invadindo todo o nosso ser e vai modificando toda a nossa cosmovisão. Ao jeito que eu trabalho, o jeito que eu trabalhava antes, não pode mais ser o mesmo jeito que eu trabalho agora. O respeito que eu tinha ao meu chefe antes não pode mais ser o mesmo respeito que eu tenho ao meu chefe agora. Por quê? Porque agora eu, como cristão, não é só o respeito que eu tenho por ele, mas eu devo amá-lo como Cristo o ama. Eu devo fazer isso com os meus colegas de trabalho, eu devo fazer isso com aquilo que envolve o meu projeto. Meu projeto tem que fazer por quê? Porque vai alcançar pessoas, seja dele do que for, seja fazendo uma boa viagem de avião, seja, enfim, dando aula aqui na Baixada Santista, fazer sempre o melhor, pensando na pessoa, demonstrando que a pessoa é importante, que ela é amada.
Então tudo isso vai mudar a nossa forma, vai mudar a forma como a gente se relaciona em casa, como marido, como esposa, como filho, como pai, no meu caso aqui principalmente. Ela vai mudar a forma com que a gente faz a vida acontecer. E é por isso que a gente ganha uma nova direção. E essa direção precisa então passar por tudo isso. E se você quer fazer com que tudo isso, que é novo, que é grande, que é um reino completo, entre na sua vida, mas ele entre naquilo que era o antigo, simplesmente sendo depositado ali para ser só mais uma coisa dentro de tudo aquilo que já existia, ele vai acabar rompendo. Ele vai acabar. Não vai encaixar, né, Dil? Não encaixa. O reino de Deus. E quando a gente entra no reino, é isso que você está falando, todas as outras coisas ganham um novo significado. Então a gente passa a compreender por que a gente faz as coisas, né? Porque uma vez que eu dou essa entrada no reino, que eu entendo que Deus veio habitar conosco e que eu aceito que Jesus é esse Salvador, né, que veio modificar todas as coisas, que veio dar a vida nova pra gente, todas as coisas onde eu coloco a mão, eu tenho vontade de fazer com que essas coisas se tornem parte do reino. Né, desse reino de amor e justiça. Então não é muito maior, não cabe. Então quando a gente tenta colocar, né, tenta enquadrar Jesus ou enquadrar esse reino em alguma característica ou em alguma filosofia ou em alguma linha teológica, não cabe, ele não encaixa, né? E Jesus contando essa parábola, ele em poucas linhas, ele conta uma verdade que é extraordinária, que fala, gente, as coisas estão mudando e o significado das coisas está mudando. Vocês até vão continuar a fazer jejum depois, mas até isso vai significar mais. Vai ser, de fato, um relacionamento com Deus muito próximo. Né? E toda coisa, ela é bem significativa. Por exemplo, Jesus fala que ele é o noivo, ele se auto-intitula de noivo. Mas por que auto-intitula noivo? Porque você tem uma conexão com o próprio Antigo Testamento e com a tradição deles. Porque Jesus, ou melhor, o Deus, ele era sempre mencionado como sendo o noivo de Israel, aquele que estava casado. Você tem isso em Isaías 54, Isaías 62, Oséias no capítulo 2. Essa expressão de Deus como sendo esse noivo que vem para visitar o seu povo, para visitar a sua amada, né? Israel é essa que agora se casa com o noivo, né? E isso você tem essas noções, inclusive da messianidade de Jesus, dele falando, gente, se vocês entenderem isso, vocês vão saber, eu sou o Messias de fato, eu sou aquele que veio agora. Ou seja, vocês estavam orando, pedindo, jejuando e pedindo para que eu viesse. Eu tô aqui. Orar para que eu venha não faz mais sentido, eu tô aqui. Então, assim, agora aproveitem, vamos curtir, vamos conversar, vamos ver o que faz parte, então, da minha vinda. Vamos caminhar dentro desse projeto? Ou vocês vão ficar fechados ainda, olhando só para o passado, pedindo uma coisa que já chegou, né? Então, é bem interessante toda essa relação de Jesus com esse pessoal, porque envolvia um pouco disso. Envolvia um pouco da rejeição que eles tinham ao plano de Deus, enquanto eles estavam orando, jejuando, pedindo para que Deus executasse o seu plano. Exato. E o plano ali bem na frente deles. E tem um comentário que eu li, achei muito legal, Dil, que aquela hora em que o pessoal estava falando de jejum e jejuando e pedindo jejum, na verdade era a hora do banquete. Era a hora de colocar um churrasco na mesa e festejar e se alegrar. Não, aquele momento não era o momento do jejum. Era o momento do banquete. Justamente por isso que você falou. Porque a ilustração da festa de casamento, para eles também era muito significativa, né? É a união mais forte, mais poderosa que a gente tem na humanidade, né? É um casamento. Então, foi como Deus escolheu se comunicar com a gente e fazer com que a gente entendesse o que Ele quer ser conosco e o que nós devemos ser com Ele, né? Nessa união tão próxima, tão íntima, tão maravilhosa. Bom, Jesus não está mais aqui presente na Terra, pessoal, mas é verdade que nós temos o Espírito Santo conosco e Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Então, Ele está assim com a gente, mesmo que não
fisicamente presente nesse sentido, ele está com você. Então, você pode sim jejuar, não há problema nenhum. Você pode sim orar, pedir a ação e a intervenção dele, mas ore e creia que ele sim, ele responde a sua oração, que ele está contigo, que ele direciona a tua vida. E não fique orando ad eternum enquanto ele só está falando, olha, a direção é para cá, olhe na minha palavra, você vai ter orientações. Procure, né, a sua comunidade de fé que possa caminhar contigo nesse processo também, para que você possa ter o desenvolvimento da vida. E faz isso. Esquece o remendo velho. Se você tem roupa nova, se você tem o pano novo, usa o pano novo. Faça uma roupa nova. Né? Não fica tentando, não, vou pegar isso aqui para remendar ali só para. Não. Você ganhou o pano novo? Faz uma roupa bonita, faz uma roupa nova, sai bonito na rua, festivo, né? Se você ganhou um vinho novo, pegue também o odre novo, coloque lá, deixe fermentar para você ter a sua boa alimentação e você poder ter, inclusive, o seu tempo de alegria com os seus familiares, amigos e para sua própria vida. Viva a vida, continue, né? Não siga na estrada daquele que te amou, te resgatou e que está contigo todos os dias. É isso. Abandone a coxa de retalhos. É isso aí. Né? Entra no reino e compartilha dessa vida com Deus, que é a melhor coisa que existe. É uma vida de esperança, é uma vida que a gente pode confiar que o que Deus promete, Ele cumpre, o que Jesus fala é verdade, e a gente pode firmar, pautar nossa vida nisso. Não de maneira encaixotada, não tentando cumprir regras apenas, né? Mas realmente vivendo essa vida de maneira livre. E é mais difícil, né, Gil, a gente ser livre, porque liberdade implica também assumir responsabilidades, né? A gente tem que tomar essa decisão, a gente faz tomada de decisão. Então, Deus quer se relacionar conosco de maneira madura, né? Deus quer fazer com que nós sejamos pessoas maduras, né? Cristãos maduros, gente madura que se relaciona com Ele. Porque, afinal de contas, para a gente casar, ninguém casa criança, né? A gente precisa passar por determinados processos, a gente precisa desenvolver e até se encontrar com esse noivo. Deus quer que a gente assuma responsabilidade, que a gente tome decisões, mas sempre junto com Ele, nos relacionando com Ele nesse reino que já chegou e que vai ser consumado, que um dia vai ter que vai ser completo, e que aí nós seremos completos, eternos. Obrigado, Carol. Bom bate-papo. Muito bom. Mais um vídeo muito bom, muito gostoso pra gente aqui. Aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Essas parábolas estão só abrindo conexões aqui. Muito isso bom. Aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e você está sempre convidado. Se você mora em São Paulo, está passando por São Paulo, Rua Tianguá, número 25, às 9h30 da manhã nós temos o nosso culto, às 11h15 a nossa celebração. Se você não está em São Paulo, você pode acompanhar a gente seguindo o nosso canal aqui do YouTube. Amanhã às 9h30 da manhã tem a nossa celebração online, fica ligado para acompanhar com a gente. Louvores, palavra, tudo muito bem produzido, bem pensado para sua edificação, para você se conectar com a gente, mesmo à distância. E durante toda a semana nós temos as nossas atividades também. Siga a gente também no Instagram, no Facebook e saiba mais sobre BNU. Grande abraço. Isso aí. Até a próxima. Tchau.